clássicas, né? E aí demos um breve início, né, sobre essa questão das simetrias quânticas. Deixa eu só revisar rapidamente os resultados que a gente teve sobre as simetrias clássicas, né? Então a gente tem transformações de simetria, né? A gente separou em dois grupos aqui basicamente, né? As simetrias internas, né? E as simetrias, já vou escrever assim, espaço-temporais, embora essa seja uma notação mais de teoria de campo do que propriamente, né, aqui da mecânica quântica não relativista. A diferença entre um grupo e outro grupo de simetrias é que num dos grupos, por exemplo, esse primeiro aqui, né, você não mexe em T, um parâmetro de evolução, né? Enquanto que no outro grupo, as mudanças em T. Quer dizer, os parâmetros de evolução são alterados também pela sua lei de simetria, né? A história toda é essa. Então, exemplos dessas simetrias, né, pelo menos aqui no âmbito da mecânica quântica, são as translações espaciais, né, e as rotações, né. E das simetrias espaço-temporais, o exemplo mais importante, que a gente vai abordar aqui hoje também, é a simetria de translações temporais, tá certo? Então, a gente foi capaz de observar o seguinte, que, por exemplo, né, dentro do primeiro grupo, né, né, de transformações, então a gente tem tipicamente isso aqui, T' igual a T, você não mexe com o tempo, né? E a gente imaginou transformações nas coordenadas. Isso aqui são as coordenadas espaciais, mas podem ser coordenadas generalizadas, né? Também do seu sistema. Nada, dentro do formalismo que a gente desenvolveu, nada impede que a gente fale QI, né? Q', essas coisas assim, né? X' igual a xi mais epsilon e alfa, f alfa de x. Esses f alfa de x são funções bem determinadas, bem definidas, tá certo? E esses epsilon e alfa são parâmetros infinitesimais, né? Então nós estávamos falando de simetrias contínuas, naturalmente, ou seja, simetrias que a gente pode escrever como infinitesimalmente próximas, eventualmente, à identidade, né? E a gente também pode exponenciar essas simetrias, etc. e tal, né? Então, no caso dessas simetrias internas, a gente observou que podia encontrar um conjunto de quantidades conservadas em número igual ao número desses parâmetros que caracterizavam as simetrias infinitesimais, tá certo? Então, essas quantidades conservadas eram simplesmente essas aqui, né? ddt, dl, dx.i, f alfa, né? Um detalhe muito importante, né, é que isso aqui naturalmente é uma função do x1, x2, x3, do x, né, das velocidades, etc. E essa coisa que está aqui funciona, ou seja, essa lei de composição, de conservação acontece quando você pega a configuração x de t, né, e considera essa configuração como sendo a configuração que resolve as equações de movimento, a configuração clássica do seu sistema. Só nessas circunstâncias é que essa quantidade se conserva. Você não botar isso aqui não é verdade, certo? Você não tem essa lei de conservação aí, né? A outra coisa, né, que a gente olhou, né, quando a gente observou agora as simetrias chamadas espaço-temporais,
Então essas simetrias eram desse tipo assim, né? T' igual a T mais epsilon g de T, né? Que a gente considerou como T mais delta T, certo? E as nossas coordenadas, elas têm uma transformação que é derivada dessa lei de transformação. Estamos supondo que as coordenadas generalizadas, né, elas são escalares perante essa lei de transformação, né? Que a lagrangiana, que é escrita em termos dessas coordenadas generalizadas, sua velocidade também é um escalar perante essas transformações. Professor, o termo que você colocou lá em cima, o SF alfa, por acaso é o que a gente chamava de acho que coeficiente de Lagrange? Acho que isso não. Não, acho que não. Tem nome específico isso não. Bom, eu lembro de mecânica clássica que a gente colocava, que tinha, por exemplo, alguma coisa de vínculo, uma equação de vínculo, a gente tinha que encaixar um coeficiente na equação. Não, isso aqui, olha, a gente está supondo que a gente tem uma transformação de simetria. O F-alfa define essa transformação de simetria. É a única, vamos dizer, o único vínculo que você tem sobre o F-alfa. Ele define a sua transformação de simetria, ele não representa vínculos, não necessariamente. Né? Não representa isso. Né? Então, é o que tiver aqui que vai aparecer ali. Isso foi um raciocínio, né, direto em cima da invariância da lagrangiana sobre essas transformações. A gente supôs que a lagrangiana era invariante perante essas transformações, e aí a gente obteve aquela lei de conservação que está ali, direto. Tá certo? Direto quer dizer, impondo que os x sejam as soluções das equações de movimento. Senão, não. Tá? Então, dentro dessas hipóteses que estão aí, né, a gente também realizou um trabalho, né, em cima da ação dessa vez, porque a gente observou na aula passada que se a lagrangiana, né, ela se transforma desse jeito, né, L' de T' igual a L de T, e as coordenadas também, isso implica, né, que você tem uma variação da forma funcional das suas coordenadas, né, que ela é essencialmente dada por menos delta t x ponto i, né, de t, né? E dado que a gente pediu que a lagrangiana fosse um escalar também, isso vai implicar numa variação da forma funcional da lagrangiana, que é também do mesmo tipo, menos delta t L ponto, né? Então a gente impôs que a ação fosse invariante perante uma transformação como essa, né? E a gente tirou como consequência desse requerimento de que a ação fosse invariante, a gente tirou a seguinte lei de conservação, né? ddt de dl de x ponto i menos L de t, quando x, novamente, é x clássico, né, igual a zero. Né? A gente precisa que as equações de movimento sejam satisfeitas para que isso aconteça. Né? Então, tanto né, aqui você vê que nós temos uma transformação de simetria a um parâmetro. O parâmetro é epsilon, certo? Então, correspondentemente, nós temos uma única quantidade conservada. Isso aqui é uma soma sobre I. Né? Então, temos uma única quantidade conservada. Aqui a gente tem uma lei de simetria caracterizada por, em princípio, né, 3n parâmetros. Se esse alfa pode variar de 1 a n, né, um n genérico. Então, aqui eu também tenho 3n quantidades conservadas. Né? Em geral, o teorema diz que se eu tiver uma transformação de simetria caracterizada por R parâmetros,
eu vou ter R quantidades conservadas no final. Tá certo? Isso é o teorema de Leira. Isso aqui são casos particulares do teorema de Leira. Né? Legal. Aí a gente fez um pequeno intervalo, né? Só para falar sobre a definição, né, de valores esperados de operadores dependentes do tempo. Né? Mas espera aí, operadores não dependem do tempo. Quem depende do tempo são vetores de estado. É verdade isso na representação de Schrödinger. Né? Na representação de Heisenberg, não. Então a gente tratou de observar como é que a integral funcional se coloca na representação de Heisenberg. Porque é nessa representação que a gente tem sentido falar em valores esperados de operadores dependentes do tempo. Né? Então, vamos dizer que as nossas definições básicas foram essas. Né? Um estado, um vetor de estado de Heisenberg, né? Ele é definido como exponencial de I sobre H cortado, T menos um certo TI dado, né? Si de T de Schrödinger, certo? Esse vetor de estado satisfaz a equação de Schrödinger, tá certo? É um vetor que evolui, né, seguindo a equação de Schrödinger, de modo que essa equação que está aqui implica que H cortado desse de Heisenberg é zero. Né? Esse estado, então, é independente do tempo. Né? E se os vetores de estado se transformam dessa forma, quaisquer operadores que eu tenha, que antes não eram dependentes do tempo, passam a ser dependentes do tempo e vão se transformar dessa maneira, né? Exponencial de I sobre H cortado H T menos TI, o operador na representação anterior de Schrödinger, né? Eu estou supondo independente do tempo, mas ele pode ter uma dependência explícita do tempo, não há por que não considerar isso também, né? Eventualmente. Então, essa é uma conjugação pela transformação unitária que faz a mudança, né, tá certo, da representação. E a gente também mostrou rapidamente, né, que esses operadores agora dependentes do tempo, né, eles satisfazem que a derivada deles, né, é reproduzida pelo comutador deles hamiltoniano. Certo? Essa equação é uma equação diferencial que dá a evolução dinâmica desse operador, o H de T. Fala. Ali em cima de tem uma Você falou. Aonde? Na segunda linha. Na segunda linha Exponencial de I. Opa! Sem H. Sem H não é solução. Não? Tá certo? Quer dizer, essas equações, né, garanto que todo mundo já estudou essas equações alguma vez na vida, né? Elas são exatamente iguais às equações de movimento clássicas, né? Pelo menos em termos de forma. Né? A diferença é que elas são equações por operadores, certo? Então, quando elas são lineares, a solução é exatamente a mesma da solução clássica. Você não tem problema nenhum para resolver. Mas quando elas são não lineares, você tem graves problemas para resolver essas equações, né? Dados todos os problemas que você tem que encarar com operadores, né? Com teoremas espectrais, com essas coisas todas. Né? Então, não são equações absolutamente simples, né, de serem resolvidas, ainda mais nesse contexto, né, operatorial. Então, tendo a representação de Heisenberg colocada, né, a gente discutiu especificamente o caso do operador de posição, né, e da equação de autovalores do operador de posição, que ela mudava para a equação de autovalores, né, na representação de Heisenberg. O nosso operador de posição ele ganhava uma dependência temporal
os autoestados dele também ganhavam uma dependência temporal, de modo que os autovalores continuavam os mesmos no final da história. Certo? O operador no instante T é diferente do operador no instante T', autoestado do operador no instante T é diferente do autoestado do operador no instante T'. Né? Mas há uma correspondência em instante de tempo por instante de tempo quanto aos autovalores dos operadores, que são sempre os mesmos, não se alteram. Certo? A gente viu que a relação de fechamento, né, podia ser verificada, né? Certo? Isso que acontecia. E a gente usou essa relação de fechamento para deduzir expressões relativas ao produto temporalmente ordenado de operadores de posição, o valor esperado de produtos temporalmente ordenados. Né? Então a gente definiu um objeto que era o T, xh de T1, xh de T2, né? Isso aqui era xh de T1, xh de T2, se T1 fosse maior que T2, ele era xh de T2, xh de T1, se T1 fosse menor que T2. Ups. Certo? Ou seja, quem está associado com o tempo anterior atua primeiro. Certo? Isso é chamado operador de operação, né, de ordenamento temporal. E o principal resultado aqui nessa parte, né, foi conseguir mostrar que esse valor esperado, isso aqui de Heisler, né? Ok? Um valor esperado de um tipo de operador como esse coincidia com a integral funcional, tá certo? Onde você tinha, na verdade, você estava calculando os momentos, né, da nossa função de distribuição de probabilidade exponencial de I sobre H cortado S de X, tá certo? Em relação a variáveis específicas ali, X de T1, X de T2. Tá? A gente viu que, embora aqui x de T1 e x de T2 sejam funções, e portanto você pode trocar uma de posição com a outra sem problema nenhum. Tanto faz você calcular x de T2, x de T1, x de T1, x de T2, o resultado vai dar isso aqui. Tá certo? Vai dar sempre o produto dos operadores ordenado temporalmente. Tá certo? Então, isso nos alerta para o que acontece quando a gente considera, né, valores esperados de operadores associados a tempos diferentes. Né? Esse valor esperado tem que ser agregado, em termos da integral funcional, da operação de ordenamento temporal. Se eu tivesse T de xh de T1, xh de T2, xh de T3 até xh de Tn, isso daria integral funcional de x de T1, x de T2, x de Tn normal, integral normal. Só que essa integral normal reproduz o resultado do valor esperado da operação de ordenamento funcional, de ordenamento temporal aplicado nesse produto de operadores. Tá certo? E não do produto de operadores puro e simples em qualquer ordem do tempo. Não é assim. Não? Mas isso foi outra coisa que a gente discutiu também na aula anterior, né? E em particular, né, no final da história a gente avançou um pouquinho para considerar valores esperados não
DTB e XATA de Heisenberg, né? São estados de Heisenberg. Mas sim entre os estados fundamentais, vamos dizer assim, do nosso sistema dinâmico. Então, eu imaginei o seguinte, que eu estivesse querendo calcular φ0 TB, T, XH de T1, XH de T2, φ0, PA. Onde esse φ0 é um autoestado do hamiltoniano. Associado, né, com o menor valor possível da energia. Claro que aqui nós estamos supondo que o nosso hamiltoniano é limitado inferiormente, então por isso existe um menor valor possível da energia, né? Existe um alto valor mínimo para ele. Esse φ0t, né, se eu for seguir a definição, isso aqui de Heisenberg, naturalmente, né, isso aqui de Heisenberg, se eu for seguir essa definição que eu acabei de dar ali para um estado de Heisenberg, isso daqui é exponencial de I sobre H cortada, H, T menos um certo TI, vezes o φ0 de Schrödinger original, né? Mas como esse cara é um autoestado do hamiltoniano, né, esse operador atuando nesse cara simplesmente nos fornece uma fase, né? Exponencial de I sobre H cortada, H não, E0, T menos TI, né? E aqui a gente tem o φ0 S, né? Portanto, o estado de Heisenberg, né, ele difere do estado de Schrödinger simplesmente por uma fase. Certo? Isso é uma outra maneira de dizer que autoestados do hamiltoniano não evoluem. Tá certo? Eles essencialmente não evoluem. Evoluir por uma fase não é evoluir. Né? Nenhuma probabilidade ou amplitude de probabilidade que você calcule vai conseguir te calcular essa fase, no final das contas. Né? É claro que se você combinar dois caras desses, cada um vai evoluir pela sua fase, e aí a combinação linear dos dois evolui não trivialmente no tempo. Né? A fase na qual o cara evolui depende do E0 que é associado com o φ0. Né? O E1 vai evoluir com o E1, então é uma fase diferente. Né? Portanto, mas uma combinação linear desses caras não é um autoestado hamiltoniano, e por isso ele pode evoluir. Né? Autoestados do hamiltoniano não evoluem. Você pode se livrar dessa fase simplesmente escolhendo, já que o cara, em qualquer tempo t, ele difere daquele do tempo ti por uma fase proporcional a t menos ti, você escolhe o ti igual a t genérico e acabou. Tá certo? O tempo t que você quiser. Né? Então, nessa hipótese da gente fazer uma escolha, né, específica, né, desses tempos, de modo a acabar com essas fases, né, esse valor esperado aqui no vácuo, né, desse produto temporalmente ordenado, a gente conseguiu relacionar com a integral funcional da seguinte maneira. Né, o valor esperado em questão, vou escrever assim, né, é esse cara aqui, né? Ele é integral dx, dx' do φ0 estrela de x', φ0 de x, vezes integral dx, do x de t1, x de t2, exponencial disso sobre h cortada s de x. Certo? Então, o valor esperado no vácuo incorpora, né, o cálculo usual do propagador, tá certo? Desculpe, propagador não, dessa
desse momento, né, duplo, né, por exemplo, do propagador, a integral de x de t1, x de t2 vezes a função de distribuição, e mais as funções de onda do estado fundamental que você tiver que usar, tá certo? Supondo que você conheça esse φ0, né, que está aqui, ou a novidade mesmo que você tem que calcular é esse cara que está aqui, né? E lembrem-se também que a informação sobre o φ0 está contida dentro da expressão do propagador. Você pode, usando um procedimento esperto, né, de limite, você pode extrair todas as autofunções do hamiltoniano, todas as autoenergias, né, todas as energias, né, da expressão do propagador. Então, em princípio, essa expressão que está aqui, se você sabe calcular a integral funcional, ela é completamente bem definida, né, para a gente. Né? Essa integral de dx1, dx2, né, desculpa, x de t1, x de t2, a gente também soube representar, né, em termos, né, do propagador usual do sistema claro, tudo isso calculado com J igual a zero no final. Né? Ou seja, para calcular esse cara que está aqui, tudo que você precisa fazer é calcular o propagador mesmo, com a adição de um termo associado a uma força externa, uma corrente externa, como a gente tem. Se você conseguir calcular aquele cara, calcular esses momentos, né, da função de distribuição de probabilidade em relação ao x de TI, né, é simplesmente calcular duas derivadas funcionais, ou 3, ou 4, ou 5, tanto quanto você queira, efetivamente. Então, esse objeto aqui, né, é que se mostrou o essencial para que você consiga calcular qualquer momento desse tipo e, portanto, qualquer elemento, né, como esse que está aqui. Tá? Elementos desse tipo, eles são importantes, né, porque eles vão definir o que nós chamamos de funções de Green, né, da nossa teoria. E as funções de Green, elas são um método poderosíssimo, né, utilizado quando a gente fala tanto de espalhamento, quanto de física de muitos corpos, quanto dessas coisas todas. Né? Então está no menu, né, do curso, né, para mais tarde a gente avançar em cima desses tópicos. E aí a gente vai voltar a essa questão das funções de Green, certo? Voltar a elas. Na física de partículas elementares elas também são importantes e tudo. Né? Mas, vamos dizer, o núcleo principal dessa revisão sobre representação de Heisenberg era justamente a gente ter a noção do que significa, concretamente, calcular o valor esperado de operadores dependentes do tempo. Né? Quer dizer, nós vamos ver aparecer, agora na discussão que vai se seguir, integrais funcionais com coisas aqui. Tá certo? Tipo x de t, tipo coisas desse tipo. Né? E é preciso entender o que isso significa do ponto de vista de valores esperados. O que é que nós estamos calculando no final das contas. Tá? Então, por isso a gente parou para falar sobre a representação de Heisenberg. Né? Então, falando sobre a representação de Heisenberg, então vamos para frente. Vai bem, gente. Então,
o que a gente vai considerar agora é uma espécie, né, de análogo quântico do teorema de Noether. Né? Então, vamos chamar aqui de teorema de Noether quântico. Certo? Então a gente já viu que o objeto fundamental, né, que a gente considera, né, para cima e para baixo, é o propagador. Né? O propagador é que nos dá a evolução temporal, ou seja, se eu conheço o propagador, eu sei sair da função de onda no tempo t0 e chegar na função de onda no tempo t. Esse é o problema dinâmico essencial da mecânica quântica. Ele não é só da mecânica quântica, é da física. Né? Como sair de t0 e chegar em t. Né? Esse é o problema total. Se o propagador responde isso, o propagador responde tudo. Né? No princípio, toda a informação que eu deveria associar à solução da equação de Schrödinger, eu posso associar ao propagador. E nós vimos alguns exemplos. Um exemplo, na verdade, emblemático, que é o do oscilador harmônico, onde realmente essa informação estava presente também as autofunções e autoenergias do Hamiltoniano, né? Então, estava tudo lá. Como eu antecipei para vocês, né, na mecânica quântica, na formulação canônica, nós tratamos a simetria de uma maneira razoavelmente simples, né? Mais simples, inclusive, que no teorema de Noether, né, clássico, que a gente viu. A maneira simples é a seguinte: se eu tenho uma simetria, essa simetria tem que estar relacionada a um operador unitário, que atua no meu espaço de Hilbert, ou unitário ou anti-unitário. Se for uma simetria contínua, tem que ser um operador unitário mesmo, né? Um anti-unitário não pode. Né? Estando essa simetria relacionada a um operador unitário, eu tenho que ter a condição de que esse operador comute com o hamiltoniano. Por quê? Ele comutar com o hamiltoniano significa que a evolução dinâmica do sistema não identifica, né, ou não quebra essa simetria. Você fazer a operação de simetria e depois evoluir é a mesma coisa que evoluir e depois fazer a operação de simetria. Isso que representa o comutador do hamiltoniano com o operador, com o gerador de simetria, com o operador que representa a simetria dá zero. Né? Esse operador que representa a simetria, por sua vez, se a gente tem uma simetria contínua, esse operador ele é exponencial de alguma coisa. Exponencial de parâmetro vezes outros operadores, que são operadores hermitianos. Para que o operador original comute com o hamiltoniano, é preciso que esses operadores hermitianos, que geram a simetria, comutem com o hamiltoniano. Então, estou dizendo o seguinte: se eu tenho um operador unitário que está associado com a simetria contínua, então esse operador unitário ele pode ser escrito essencialmente dessa maneira, né? O exponencial de εa QA, onde esses QA são operadores, se o U tem que ser unitário, os Q têm que ser hermitianos. Lembra que o unitário é isso, né? Certo? Então, essa condição de unitariedade implica na condição de hermiticidade. Se o U comuta com o hamiltoniano, né, isso vai implicar que esses Qs comutam com o hamiltoniano. Essa equação aqui tem duas leituras, ou essa, tanto faz. Numa leitura, você lê o seguinte: o hamiltoniano, os QAs são constantes de movimento, são preservados pela evolução temporal do sistema. Na representação de Schrödinger, você vai dizer que o valor esperado dos QAs no estado arbitrário é uma constante, ddt nesse cara é zero. Né? Na representação de Heisenberg, o QA vai ser um QA de t, né? E você vai ter que o QA de t é constante, ddt do QA de t é zero também. Né? A outra leitura, né, que você pode fazer disso daqui é o contrário. É você dizer o seguinte: o hamiltoniano do nosso sistema é simétrico perante aquela transformação. E como função
de x, de p, etc., se eu fizer a transformação em x e p, o hamiltoniano fica invariante. Por quê? Porque o hamiltoniano, em termos canônicos, ele é o gerador das transformações, da evolução dinâmica, ele é o gerador das translações temporais do sistema. Mas esses caras, em termos canônicos, né, em termos de mecânica clássica, eles são as funções geratrizes infinitesimais das transformações de simetria. Então, se o hamiltoniano comuta com esse cara, isso quer dizer que esse cara é invariante por translações temporais. Mas se esse cara comuta com o hamiltoniano, isso quer dizer que o hamiltoniano é invariante pelas transformações de simetria em questão. Você pode olhar para essa equação e escolher a interpretação que você quer dar para ela. Ou é uma ou é outra. Não tem problema. Né? Então, isso daqui é o teorema de Leibniz, certo? Se eu tenho uma transformação de simetria contínua, olha aqui a transformação de simetria contínua, tem um operador unitário, né? Esse operador unitário tem lá seus geradores, né? Como a simetria é contínua, ele tem que ser escrito em termos de um conjunto de geradores dessa maneira, né? E se a dinâmica tem que preservar a simetria, isso aqui tem que acontecer e, portanto, você tem que ter tantas quantidades conservadas quantos são os parâmetros. Ponto. Né? Em princípio, o teorema de Leibniz está aí, quântico, certo? Sem maiores problemas. É exatamente o análogo, né, do ponto de vista quântico que a gente discutiu classicamente aqui, tá certo? A pergunta aqui é a seguinte: como é que a gente traz isso para o contexto da integração funcional? Tá certo? Como é que isso funciona na integral funcional? Como funciona na formulação canônica, está claro aqui, tem duas linhas aqui sem maiores problemas. A pergunta é como funciona na integral funcional. E uma coisa que vocês saíssem desse curso sempre lembrando, né? Posso estar errado, certo? Mas é o meu ponto de vista sobre a integral funcional. A integral funcional é uma integral, tá certo? Então você pode fazer essa integral do jeito que você quiser, certo? Isso até agora, na minha carreira, na minha vida, tem dado certo. Não sei se vai dar certo para sempre, tá certo? Mas até agora tem dado certo. Então vamos continuar explorando isso daqui, né, dessa mesma maneira. Ou seja, se eu tenho uma integral funcional, e ela é uma integral, eu posso fazer ela usando o conjunto de variáveis que eu tiver interessado. Tá certo? Então vamos pensar o seguinte: o nosso propagador, né, ele né, aquilo lá, né, na representação de Heisenberg, ele é isso aqui, né? XB, né? Eu estou colocando um índice I aqui, eu estou saindo de uma dimensão, porque senão não tem graça discutir rotações, por exemplo. Em uma dimensão não dá para rodar nada, né? A gente precisa de pelo menos duas dimensões. Se tem duas dimensões, bota 3 logo de uma vez, não tem problema, né? XA é A, né? Isso aqui de Heisenberg, né? Só que a gente viu que está associado a N vezes dxi exponencial de sobre A cortado S dxi. Né? Esse dxi, né, a gente está definindo como sendo isso aqui, dx1, dx2, dx3. Então, estamos apresentando a nossa primeira integral funcional múltipla. Certo? Mas não tem nada demais. Simplesmente você imagina que você depende de 3 funções e não de uma, né? E você tem que integrar sobre todas essas funções, né? Do ponto de vista físico está tudo maravilhoso. O problema é do ponto de vista matemático. Mas isso já estava ruim antes. Então não tem problema, né? Não tem nenhum problema novo, pelo menos. E o fator de normalização desse site da integração em 3 momentos, né? Sim. Isso não pode complicar em algum momento? Não. Não? Cada integral funcional, se você olhar agora, né, por exemplo, pega o oscilador harmônico tridimensional. O oscilador harmônico tridimensional ele vai fatorar em 3 osciladores harmônicos unidimensionais. Você faz a conta para cada um deles e o teu fator de normalização vai ser o produto dos fatores de normalização de cada um. Só isso.
Esse é o fator que vai ser necessário para essa integral múltipla que está aí. Cada uma das integrais tem a integral numa função só, já tem o seu problema. Se resolver aquele problema, está resolvido por integral múltipla, né, em princípio. Né? Então, dentro desse espírito, né, eu posso fazer uma transformação arbitrária, uma mudança de variáveis infinitesimal arbitrária na minha variável de integração. Não estou integrando sobre essa variável de integração, são essas funções xi. Né? Então, ao invés de integrar sobre xi, eu vou dizer o seguinte: integrar sobre xi é a mesma coisa que integrar sobre xi mais delta xi. O que eu estou fazendo aqui? Estou simplesmente mudando o rótulo da minha integração, certo? Não estou fazendo mais nada. Tipo assim, a integral de x dx é igual a integral de x' mais x' dx'. Né? Mais nada. Bom, estou mudando o rótulo da integração, né? Mas se eu quiser relacionar esta medida funcional com a medida funcional anterior, aí sim eu tenho que pensar no jacobiano, né? Dentro dessa história. Eu não posso viver a minha vida inteira impune, né? E pagar algum preço. Né? Então, a história toda, né, vai ser que o dx i mais delta xi, né, ele é o dxi vezes um certo jacobiano que eu permito que dependa das coordenadas xi, porque o delta xi, em princípio, depende dos próprios xi, sem maiores problemas, e dependo também da quantidade pela qual eu estou fazendo a minha transformação, né? Dependo do delta xi em particular. Né? Se delta xi, por exemplo, é um epsilon vezes fxi, esse jacobiano é uma função de epsilon, tá certo? É uma função, é um funcional, perdão, j de xi e de epsilon. Tá? Agora, esse delta xi, por hipótese, ele é infinitesimal. Tá? No fundo, você está fazendo uma diferencial de segunda ordem. Né? Oi? No fundo, você está fazendo uma diferencial de segunda ordem. Por quê? Porque tem a diferencial dentro da variável e depois a própria diferencial. Né? Dentro da variável? Não, aqui eu estou considerando uma variação. Esse delta xi não é infinitesimal? Ele é infinitesimal. Ele é, por exemplo, do tipo epsilon i, alfa, g, alfa, de x. Qualquer coisa, ele é alguma coisa. Esse epsilon i alfa vai me dar o caráter infinitesimal. Vamos dizer, esses parâmetros são parâmetros fixos e infinitesimais. Né? Mas esse negócio de ser de primeira e de segunda ordem é crucial, mas nós vamos ver aqui como é que isso... Ainda não vimos isso aparecer. Né? Tá certo? Então, olha só. Esse jacobiano, né, eu posso imaginar uma expansão funcional desse jacobiano em função desse delta xi que está aqui, poder eventualmente ser zero. Né? Então, esse jacobiano ele vai ser o j de xi zero mais a integral, né, em bt
de dj de delta xi vezes delta xi, né? Em delta xi igual a zero. Certo? Bom, quando vale isso aqui, ó, j de xi zero, né? Vale 1, né? Isso aí significa que eu não fiz a transformação em questão. Então, o nosso jacobiano eu vou escrever genericamente dessa forma. Ele é 1 mais, na verdade, é conveniente para mim colocar menos I sobre H cortado, integral em dt de delta xi vezes 1 certo AI de xi, né? Que é o resultado dessa derivada funcional calculada em delta xi igual a zero. Certo? Esse AI de xi, né? Nós estamos escrevendo como sendo H cortado sobre I menos H cortado sobre I dj de delta xi em delta xi igual a zero. Certo? Então, se eu estou falando de uma mudança de variáveis em infinitesimal, né, isso aí já está me dando a pista de que eu vou querer considerar só os termos de primeira ordem dentro dessa história. Certo? Claro que eu posso andar mais aqui na expansão desse jacobiano, né? Posso fazer mais coisas aqui, né? Segunda ordem, terceira ordem, até o infinito, né? Não tem problema, né? Mas, para o propósito que eu estou querendo seguir, essa expansão parando em primeira ordem está bom para mim, por enquanto. A gente vai ver por quê, né? Veja que aqui nós estamos fazendo uma transformação de simetria arbitrária. Uma transformação de simetria não, uma transformação arbitrária. Ninguém falou nada de transformação de simetria aqui. Tá certo? Então, outra coisa que eu posso expandir é a minha ação, né? Como S de xi mais delta xi. Posso fazer isso também igualmente até a primeira ordem, né? Então, se eu fizer isso até a primeira ordem, seu S de xi mais integral dt, né? Eu estou removendo aqui os limites de integração, mas implicitamente eles são entre TA e TB, tá certo? Só para a gente não gastar tempo escrevendo os limites de integração iguais o tempo todo, né? De delta xi ds dxi de T também, em delta xi igual a zero, né? Tudo bem, não tem problema. ds de delta xi, ds de xi de delta xi. Né? Então eu tenho um cara, né, aqui em primeira ordem, olha só, a integral é uma integral em dxi. Aqui vou colocar o jacobiano, né, que é 1 menos I sobre H cortado, integral em dt de delta xi, esse tal de AI de xi, potencialmente de xi, né? E aqui vem a exponencial de I sobre H cortado, S de xi mais delta xi. Não é isso? Que é a exponencial desse cara que está aqui, né? A exponencial desse cara que está aqui dá exponencial de I sobre H cortado S de xi vezes a exponencial de I sobre H cortado integral em dt delta xi ds dxi de t. Não é isso? Só que esse argumento aqui dessa parte da exponencial, eu separei, eu fatorizei as duas exponenciais. Esse argumento desse pedaço da exponencial é infinitesimal, né? Então eu posso escrever esse cara aqui também como 1 mais I sobre H cortado, integral em dt, delta xi de t, ds dxi de t. Né? Mais termos de segunda ordem. Né?
junta a coisa toda, né? Você vai ter, ó, 1 vezes isso, vezes 1. Ok. Né? Então, esse primeiro termo aqui é n integral dxi da exponencial de i sobre h cortado s de xi. Certo? Depois você vai ter 1 vezes esse vezes esse. Tá certo? Então vamos abrir aqui um i sobre h cortado, integral dt, delta xi ds dxi de t. Isso também é de primeira ordem. Outro cara de primeira ordem vai ser isso vezes 1. Ele vai contribuir com menos i sobre h cortado, né? Vamos já botar a integral em dt em evidência, né? Vou ter delta xi aí de xi. Né? Faltou escrever a própria integral, né? Eu conserto isso sem virar uma catástrofe no caderno quem estiver anotando. Deixa eu colocar o termo que foi o primeiro termo ali, né? O primeiro termo era n integral dxi da exponencial de i sobre h cortado s de xi, né? Mais esse termo que está aqui. Esse resultado que está aqui, né? Em cima, vem para essa linha de baixo. Isso mais isso. Né? Bom, da onde você saiu? Você saiu daqui, ó. Né? Então, aquilo que você começou a calcular é a mesma coisa que está aqui, mais alguma coisa. Então, essa alguma coisa que está sobrando tem que dar zero. Né? Então, conclusão. Você ignorou o termo de segunda ordem, né? Sim, mais ordem delta xi ao quadrado, mais outras coisas. Mas, mesmo ignorando o termo de segunda ordem, isso aqui é uma verdade eterna, que a gente obtém em primeira ordem. Tá certo? Isso aqui não é uma aproximação. Isso daqui é uma coisa que tem que acontecer. Outras coisas que tem que acontecer acontecerão em segunda ordem. Mas essa daqui já tem que acontecer e já está visível. Tá certo? Então, aqui eu tenho uma integral em dt, o i sobre h cortado. Eu vou fatorizar essas coisas todas. Integral em dt em i sobre h cortado. Né? Disso tudo aqui. E aqui vai aparecer o seguinte: delta xi ds de t, né? ds dxi de t menos delta xi aí de xi. Também tudo de t, né? Tudo isso de um certo t aí. Isso aqui tem que obrigatoriamente ser igual a zero. Né? A nossa integral no dt aqui, ela é do TA até um TB, mas é para qualquer TA, para qualquer TB que eu queira. Né? Então, isso aí só tem chance de ser zero para qualquer TA e para qualquer TB que dê na minha veneta de colocar ali, se o integrando for zero. Se essa coisa que está aqui for zero. Agora a gente reconhece o valor de ter estudado a representação de Heisenberg. Né? E a gente observa que isso daqui é um certo funcional, né, de x. Né? Mas esse funcional de x envolve o tempo t. Né? Portanto, esse cara tem uma interpretação em termos de uma integral funcional como indo dar um valor esperado de um operador x de t de Heisenberg. Tá certo? Coisas assim.
aqui a mesma coisa acontece. Né? Então, o resultado final aqui é o seguinte, né? É que a primeira integral funcional de ΔXi ds dxi, né? Ela representa exatamente isso daqui, xdtd ΔXi ds dxi de t xata, certo? A segunda integral é a mesma coisa, só com aquele outro operador. Eu vou passar para o outro lado, né? Isso aqui vai ter que ser xdtd ΔXi aí de t xata. Aqui é tudo i, né? Então, o que a gente obteve ali foi uma afirmação sobre valores esperados na representação de Heisenberg desses operadores. Aqui eu posso escrever ainda adicionalmente assim, né? Os operadores de Heisenberg. Tá certo? Maravilha. Né? Vocês observem o seguinte, que se eu estivesse simplesmente falando de mecânica clássica, ds dxi de t, né, seria zero. Né? Quando eu estivesse trabalhando com a trajetória clássica. Né? Os meus operadores de Heisenberg, em princípio, deveriam satisfazer, né, as equações de Heisenberg, vamos dizer assim. Né? Então, a existência de um termo desse tipo aqui, desse outro lado, é, no mínimo, constrangedora. Né? Tá certo? Porque esse termo que está aí, né, ele mede para nós exatamente o quanto que a medida funcional não é invariante pela transformação genérica que a gente imaginou lá. Certo? Ele mede para nós exatamente isso. A teoria quântica de campos já conhece esses objetos aqui há muito tempo, né? Mais especificamente desde 1968, 69. E eles são chamados de anomalias. Né? É isso que é anomalia. Legal. Você ainda vai ver mais claramente o porquê do nome anomalia. E é isso que o senhor trabalha, né? É isso que eu trabalho. Anomalia, legal. Você vê diretamente qual é a origem disso. Aqui, né? Nesse raciocínio rápido da gente. A origem disso é que a sua medida funcional, potencialmente, não é invariante pela transformação que você fez. Ela não tem obrigação de ser. Né? Você tem que definir a sua medida funcional, e uma vez definindo ela, você tem que verificar se a medida que você definiu é invariante perante a transformação que você fez ou não. Né? Uma coisa importante lá na teoria de campos é que algumas medidas funcionais não conseguem ser definidas de modo a serem invariantes sobre alguns tipos de transformações muito importantes. Mas vamos falar mais sobre o assunto aqui, né? E para a gente entender melhor o que está acontecendo ali naquela história, e depois a gente volta para essa questão das anomalias. Né? Mas eu estou dando um nome aqui para poder falar de A já como anomalia, diretamente. Certo? Então você observa o seguinte. Eu vou lembrar vocês que eu fiz uma transformação absolutamente genérica. Eu não fiz uma transformação de simetria da minha ação. Fiz uma transformação completamente genérica. Mas e se essa transformação fosse uma transformação de simetria da minha ação? Né?
que aconteceria? Né? A nossa experiência lá com o teorema de Noether, né, a gente observou o seguinte: se eu tiver uma transformação de simetria da ação, a ação no máximo vai mudar por um termo de superfície. Tá certo? Então, o que vai acontecer com a transformação de simetria é o seguinte: é que o S de xi mais delta xi, né, ele vai poder ser escrito como S de xi mais uma certa integral em dt, de ddt, de delta xi lambda i. Tá certo? Eu não sei quem é lambda i, né? Mas eu quero dizer o seguinte: se eu tiver uma transformação de simetria, eu espero que a minha ação mude perante essa transformação, no máximo, por uma derivada total. Por quê? Porque a gente sabe que se a ação muda para uma derivada total, se ela grangiana muda para uma derivada total, as equações de movimento do sistema permanecem idênticas. Essa é uma condição para que a gente tenha uma simetria. Certo? Não muda as equações de movimento. O que vai resultar disso daqui? Vai resultar esse objeto calculado em TB menos esse objeto calculado em TA. Mas isso são constantes, tá? Que não estão sujeitas à variação. Quando eu faço a variação da ação, isso aí vai embora. Tá certo? Bom, por outro lado, né, acontece o seguinte, né? Por outro lado, né, o S de xi mais delta xi, ele é o S de xi mais a integral em dv de delta xi ds delta xi. Né? Certo? Conclusão: se você comparar uma coisa com a outra, esse objeto que está aqui, né, delta xi ds dxi de t, tem que ser uma derivada temporal de alguma coisa, envolvendo delta xi e esse lambda i desconhecido aí. Se eu tenho uma simetria, tá certo, do meu sistema, se eu tenho uma simetria, então essa grandeza, tá certo? Eu estou falando do funcional de ação, não estou necessariamente trabalhando sobre as equações de movimento. Isso aqui tem que ser ddt desse cara. Tá certo? Se eu trabalhar com as equações de movimento, aí eu observo o seguinte: que ddt desta quantidade tem que ser zero, porque ds dxi é zero. Tá certo? Isso aqui, igual a zero, são as equações de movimento. Então, isso implica na conservação de uma certa quantidade. Tá certo? Mas essa quantidade ali é exatamente a que entra aqui e a que entra aqui. Portanto, o que eu estou vendo ali é que no caso em que eu tenho simetrias, né, aquela equação que está ali está me mostrando uma potencial violação da conservação de alguma coisa. Por quê? Esse argumento que eu dei aqui é quando o delta xi representa uma transformação de simetria. Nesse caso, esse objeto aqui é ddt de alguma coisa. Mas isso que está aqui potencialmente pode estragar essa conservação. Então isso aqui é uma violação quântica potencial, né, de uma lei de conservação que a gente sabe que se dá classicamente. Quanticamente há a possibilidade, está aberta aqui, de você ter uma violação quântica de uma lei de conservação clássica. É por isso que o nome é anomalia.
Certo? Nos casos simples, essa anomalia seria zero, então. Sim. Vou mostrar para 3 casos importantes que a anomalia é zero. Eu não vi a palestra toda, mas teve uma palestra de um cara que falou sobre você ferir a segunda linha termodinâmica quanticamente. Eu acho que um colóquio de 2 semanas atrás. Ele falava que... Nunca ouvi falar disso, cara. Ele estava comentando isso, eu não sei se tem a ver. Não. Bom, não sei. A gente tem uma relação entre integral funcional, né, e grandezas termodinâmicas. Por isso que eu pensei A gente nisso. vai falar sobre essa relação no futuro próximo também. Né? E talvez, né, o cara tenha descoberto alguma situação aí onde a entropia cresce, né? Sei lá. Não sei. A entropia cresce, a entropia diminui, né? Globalmente. Certo? Mas eu nunca ouvi falar disso. Eu pensei nisso porque na aula passada o senhor falou a relação que tem com a termodinâmica. Com mecânica estatística, né? Mais especificamente. Professor, e tem algum caso que tem uma simetria clássica clara, mas esse troço está errado, quanticamente falando? Tem. Tem? Na verdade, está errado como assim você diz? Não é zero. Isso não significa que está errado. É? Espera, só consertar o termo, depois eu falo. Né? Se isso daqui for diferente de zero, significa que a parada não conserva. Não, eu estou pensando no caso que conserva, basicamente. Ah, sim, você conserva. conserva classicamente, mas o que conta é quântico, o mundo é quântico, não é clássico. Pode ser que você conserve classicamente porque tem uma série de cancelamentos, etc. e tal, que acontecem lá. Né? Mas, quanticamente falando, é que você tem que ver se conserva ou se não conserva. O caso mais espetacular dessa violação, né, na verdade, foge um pouco da sua pergunta, porque não tem o chamado caso clássico. Né? Só tem o caso quântico para avaliar. Né? A violação da conservação da corrente quiral, né, nas interações fortes. Né? Quer dizer, você tem uma simetria meio formal, né, das interações fortes, que é a simetria quiral. Né? E essa simetria, não só das interações fortes, de outras interações também. Essa simetria quiral é quebrada no nível quântico exatamente por um termo como esse. Aí você tem a anomalia quiral, chamada anomalia quiral. A anomalia quiral ela é responsável por permitir que um certo decaimento muito importante aconteça, que é o decaimento do π0 em 2 fótons. Se não houvesse anomalia quiral, o π0 não poderia decair em 2 fótons, porque isso classicamente, assim, se você olhar para o operador, né, e pensar no campo clássico associado com ele, o campo clássico é tal que conserva a simetria quiral, conserva a chamada corrente quiral. Tem uma lei de conservação lá. Essa lei de conservação é violada, e é graças a essa violação que o teu π0 pode decair em 2 fótons. Então é espetacular, né, que você tem um objeto como esse, né, tendo consequências físicas diretas e mensuráveis. Tá certo? Isso aparece no nível quântico, em alguns casos específicos. É responsável por outras coisas também. Por exemplo, quando você diz que teoria de cordas só funciona em 10 dimensões, nas supercordas, ou em 26 dimensões, se for corda bosônica, o que você está falando no fundo é de uma coisa dessas. Um tipo de anomalia como essa, que impede, né, que a simetria conforme seja preservada em 4 dimensões. Ela joga a dimensão para esses valores aí. Só nesses valores você tem cancelamento dessas anomalias e pode usar a teoria conforme para definir completamente a sua teoria de cordas. Né? Então as anomalias elas têm tido um papel, né, assim, realmente importante dentro da física de partículas, né, principalmente. Né? Mas eu falo mais sobre anomalias mais para o final. Aqui, vamos parar na mecânica quântica não relativística
né? Antes da gente subir lá para as alturas inimagináveis, né? Professor, mas só uma outra pergunta que ainda é inimaginável. Quando você falou da teoria de cordas, é daí que surge aquele somatório misterioso da extensão analítica da zeta de Riemann, que dá menos 1 sobre 12, e o somatório é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Esse somatório já apareceu aqui, só que eu não mostrei. Né? Você não teve aquele produtório lá dos autovalores da partícula livre, aquele determinante funcional da partícula livre? Ali, se você olhar para aquele... É que eu fui muito, vamos dizer assim, eu botei a culpa no fator de normalização, né? Botei a culpa no fator de normalização, mas um monte de gente não fala do fator de normalização e aí bota a culpa na história, né? Diz assim, isso aqui é um absurdo, soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual a, sei lá, pi, não sei, não me lembro quanto é que dá. Menos 1 sobre 12. Menos 1 sobre 12, né? Soma até infinito, 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá menos 1 sobre 12. Incrível, né? Mas a verdade é que você está fazendo uma regularização aí, tem uma coisa implícita dentro da história que não está sendo contada dentro do negócio. Então esse problema do menos 1 sobre 12, no fundo, é equivalente não é um ao problema da normalização. Isso não é um problema. É uma solução. Isso é uma solução. Isso é a extensão analítica da zeta de Riemann, né? que te dá esse resultado. Agora, o teu problema é você dizer que essa soma é igual a essa extensão analítica. É esse que é o problema. Quando você fala isso, você tem uma outra coisa por trás. Você está dizendo que você tem um fator de normalização a mais que você está colocando ali. E se você regularizar a sua expressão adequadamente, ela vira compatível com a extensão analítica da zeta de Riemann ali. Né? Tem um pré-discurso aí, que usualmente não é feito. Aí fica com esse resultado maluco. Né? Tipo, o que está no Hatfield, é a mesma coisa. Né? Está lá no Hatfield é isso. Fez um produtório, que você olha para o produtório e fala, isso está infinito, é óbvio. Entende? E o cara, não, isso aqui dá o negócio da partícula livre, aquele fatorzinho bonitinho. Mas é a mesma coisa. Tem um fator de normalização implícito no meio da história. Ou você tem uma regularização implícita, né, ali. Não tem, milagre não acontece, pelo menos assim, né, em física. Né? Pode até acontecer coincidência, um milagre mesmo, eu não conheço. Não. Bom, olha só. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos detalhar, né, só para a gente ver exatamente o que está acontecendo aqui, para 3 tipos de transformação específica, que são transformações de simetria comuns, né, que a gente considera comumente. Translações espaciais, rotações, translações temporais. Tá certo? As 3 transformações típicas, né? Então vamos detalhar o que está rolando aqui, né? Para a gente ficar mais tranquilo com essa equação que está aqui, né? Ela realmente é a fonte de grande intranquilidade, né? Então vamos lá, translações espaciais, né? Então eu vou dar uma transformação, né? E vou dar uma lagrangiana, uma ação que seja invariante perante essa transformação, naturalmente, para a gente poder explorar o que está acontecendo. Né? A transformação de translação espacial é ΔXi igual a εi. Né? Xi vai em xi mais εi, onde epsilon é global, né? Constante, né? Infinitesimal, né? E independente do tempo. Então, a ação típica, né, que a gente conhece, que é invariante por translações espaciais, né, é essa aqui, né? Essa ação da partícula livre, né, por exemplo. Certo? Se eu trocar xi por xi mais ΔXi, onde ΔXi é uma constante, x ponto i vai em x ponto i, fica tudo parado ali, né? Então, se você calcular lá a derivada funcional da ação em relação ao x, né, aparece aqui, né? Isso vai me dar menos, né? Vamos fazer devagarinho. Integral dt barra, né? Estou derivando aqui x ponto i em relação a xk de t, né? Então,
deriva esse, mantém esse, deriva esse, dá dois termos iguais, né? Então a gente vai ter m x ponto i de t bar, né? Derivada de x ponto i, funcional, né? Em relação a xk de t. Agora, tem o x ponto é o d dt bar, esse d dt bar sai da nossa derivada funcional, xi de t bar em relação a xk de t. Né? Eu estou, né? Um dia a gente não vai mais fazer derivada funcional devagarinho, certo? Mas esse dia ainda não chegou. Aqui você tem uma delta de t bar menos t, tem a d dt barra, né? Da delta de t bar menos t, integra esse negócio usando a ddt de delta de t bar menos t, você vai obter menos m x ponto, né? Ou seja, menos ddt de m x ponto de t. Isso dá x dois pontos, como m por definição aí, independente do tempo, né? Menos ddt de m x ponto de t. Esse aí que praticamente não tem graça, né? Então, esse operador que está aqui, né, que vai aparecer ali, vai aparecer assim, xb, tb, delta xi, que é o epsilon i, né? ds dx ponto i, dxi, que é ddt de m x ponto i, xata é igual, né, ao outro lado da história, que é o delta xi aí de t. Né? Oi? Isso aí é força, né? Mx ponto não é momento. Você está com a partícula livre, então não tem força. Está livre? A ação que a gente escolheu foi uma ação invariante translacional no espaço. Se eu botar um potencial ali, por exemplo, não é mais invariante translacional no espaço. Certo? Quebra essa invariância translacional. Tá? Eu poderia manter, né, um potencial ali, mas o potencial aí eu teria que ter diferenças, né, das posições de várias partículas, por exemplo. Aí eu tenho um potencial invariante translacional. Né? E aí vou ter conservação de momento, etc. Aqui não, aqui é o exemplo mais simples, né, que a gente colocou foi da partícula livre. Isso aqui é diretamente invariante translacional. Né? Bom, então para saber se isso aqui é zero ou não é zero, o que você tem que calcular? Tem que calcular esse jacobiano aqui, né? Esse A, em relação às translações. Né? Mas o nosso jacobiano de translações, ele é uma translação na medida, né? Você está aqui d de xi mais epsilon i. Isso aqui é, obviamente, d de xi, porque a gente considerou, né, a medida invariante translacional, desde o início. Né? Quer dizer, aqui você está fazendo xi de t mais epsilon i, que não é de t, é uma constante mesmo, inclusive. Né? Então o teu dx dxi, né, produtório em, vamos dizer, k de t, xi, k. Então, para cada k, você está fazendo isso aqui, xk de t, está substituindo por xk de t mais epsilon i. Esse cara aqui é, obviamente, invariante. Né? Então, se dxi mais epsilon i é igual a dxi, porque isso é invariante translacional, então o seu jacobiano é 1, e a sua variação em primeira ordem do jacobiano é 0. Certo? Conclusão, isso aqui é 0 mesmo. Né? Sem perigo. Né? Você chama mx.i de momento, né? Essa grandeza, esse operador, né? Na representação de Heisenberg de momento, esse objeto se conserva, né? Como era esperado. Né? Eu vejo uma coisa estranha. Isso ali parece estar dizendo que não vai ter anomalia sempre que você tiver uma translação espacial, não importa qual seja a ação. Sim. Isso está dizendo exatamente isso.
Quer dizer, esse lado dessa equação não vai ser levado em consideração. Agora, o que você tem que levar em consideração, esse foi um dos motivos por que a aula foi cancelada na sexta-feira, né? É que quando você fizer a translação espacial, tem mais termos aqui que vão quebrar essa simetria de translação espacial, que é o V, né? V de x. Então, o V de x vai em V de x mais εi dv dx. Não é isso? dv dxi. Se você tivesse aqui um V de xi, né? Não anota, por favor. Vou apagar isso aqui cuidadosamente daqui a pouco. Né? Se você fizesse o V de xi e para V de xi mais εi, esse cara virava V de xi. Quando você calculasse a derivada funcional, você ia adicionar um termo aqui que era menos dv dxi εi. Então, essa derivada funcional que você colocou aqui não ia ser só εi ddt de mx ponto i, mas ia ser εi ddt de mx ponto i menos dv dxi. Então, o que você ia obter aqui era exatamente a lei de Newton, né? ddt disso daqui era dv dxi. A anomalia não tem nada a adicionar à lei de Newton. Então a anomalia não nos dá informação sobre invariância, na verdade. Ela, tipo, se não existe anomalia, não quer dizer que tem invariância. Porque a invariância tem a ver com outra coisa. Vamos devagar, vamos voltar um pouco para trás. Né? Todo o nosso raciocínio, né, a obtenção dessa equação que está aqui, foi feita para transformações que não necessariamente sejam simetrias. O que você está falando aqui é de uma situação onde esta transformação não é uma simetria. O que acontece? Né? Quando você faz isso, você encontra as equações de movimento do seu sistema. Na verdade, você encontra uma relação entre valores esperados, que é exatamente as equações de Heisenberg. Né? É isso que você encontra. Mas isso a gente já antecipou lá no passado distante, a essa altura do curso, eu já falei que quando a gente faz a invariância translacional, quando a gente supõe a invariância translacional da medida, você sempre obtém que a derivada funcional, a integral funcional de uma derivada funcional dá zero. A derivada funcional nesse caso é a derivada funcional em relação a x e integrada em dxi. Derivada funcional da ação em relação a xi integrada em dxi. O del xi é constante, pode sair da integral funcional. Você termina exatamente com esse caso. Isso aí é zero por invariância translacional da medida, direto. Isso aí é um caso particular do que a gente estava falando lá. Então, essa anomalia, no caso de simetria de translações, ela não está presente, simplesmente. E ela, na verdade, ela vai dizer alguma coisa sobre simetrias quando os ΔXi forem simetrias. Tá certo? Quando eles não forem simetrias, ela vai dizer sobre o comportamento da medida, sobre aquela transformação específica. É isso que ela vai falar. Né? Aí você talvez não tenha nem o direito de chamar o cara de anomalia. Né? Você não tem nada que deveria ser conservado mesmo, então não tem problema. Né? Então esse primeiro exemplo das translações espaciais é um exemplo para lá de simples, né? Mas ele já elucida um pouquinho qual é o papel daquele termo anômalo lá. Tá certo? Ele não tem como função te dar a segunda lei de Newton, a força, nada disso. Tá certo? Ele é uma correção quântica a algum tipo de lei clássica. Todas as leis clássicas que você precisa estão aqui, nesse lugar aqui, nesse termo. Né? Beleza, vamos falar de outro exemplo então.